Maria visita Agripina na clínica e, para não preocupá-la, inventa que Nandinho está limpando um terreno em sua casa e pede informações. Ela fica surpresa quando Agripina revela que vendia doces e que criou Nandinho como seu próprio filho. Maria se abala ao ouvir que Agripina recebeu Nandinho das mãos de uma mulher em uma praça onde costumava vender doces e que desde então passou a tratá-lo como filho. Maria não aguenta a emoção e desmaia. Após se recuperar, Maria, intrigada, pede detalhes e Agripina explica como tudo aconteceu no passado. Emocionada, Maria tem uma crise de choro ao perceber que Nandinho é o filho que abandonou. Agripina confessa a Maria que Nandinho desconhece sua verdadeira origem. Em lágrimas, Maria revela a Lupe que Nandinho é de fato seu filho. Enquanto isso, ao descobrir que Penélope está com muito dinheiro, Zé Maria decide reatar com ela. Muito emocionada, Maria retorna para casa e Lupe distrai Carlota para que ela possa contar a Vitória e Fernando que Nandinho realmente é seu filho. Maria pede a eles que não comentem nada com Luiz Fernando. Penélope, fazendo-se de difícil, não permite que Zé Maria suba até a suíte onde está hospedada. Fernando aconselha a Maria que contratem um advogado para defender Nandinho. Maria lamenta que o próprio pai, formado em direito, se recusa a representá-lo e confessa que seu maior desejo é que Luiz Fernando retire a acusação. Fernando adverte Maria a não revelar a verdade a Nandinho, temendo que ele a rejeite por tê-lo abandonado. Fernando e Vitória conversam com Luiz Fernando, pedem que ele retire a queixa contra Nandinho e lembram que o menino pode ser seu filho. Convicto, Luiz Fernando insiste que Nandinho é um delinquente e permanece inflexível em sua decisão de fazê-lo pagar pelo crime que cometeu. Vitória e Fernando transmitem a Maria que Luiz Fernando não pretende retirar a acusação contra Nandinho. Na delegacia, Vera Cruz descobre que Nandinho foi preso por roubo e está sob custódia do juizado de menores. Diante da situação, Fernando decide acionar um dos advogados da empresa para cuidar do caso e Maria implora que isso seja feito ainda naquela noite. Maria e Vitória se abraçam emocionadas. Maria afirma a Vitória que Luiz Fernando vai sentir remorso quando descobrir o que está fazendo. Já Carlota comenta com Vitória que Luiz Fernando age corretamente ao não defender o delinquente. Maria e Fernando relatam a situação de Nandinho ao Dr. Lários, que não considera o caso complicado. Mesmo sendo tarde, os dois acompanham o advogado até o juizado de menores. Ao rever Nandinho, Maria o envolve em um abraço, agora convicta de que ele é seu filho. Ela apresenta Fernando e o advogado ao rapaz, que logo pergunta por Agripina. Maria tranquiliza dizendo que ela está muito melhor. Fernando adverte Maria para ter cautela em suas atitudes, a fim de que ninguém perceba que Nandinho é seu filho. Nandinho conversa com o Dr. Lários, relata em detalhes como tudo ocorreu, nega ter cúmplice e garante que jamais havia roubado antes. O advogado informa Maria e Fernando que Nandinho deve ser liberado em até 24 horas. Maria retorna para vê-lo mais uma vez. Nesse momento, Fernando explica ao Dr. Lários que Maria perdeu um filho e que sempre que encontra um jovem em desgraça como Nandinho, acredita que pode ser o seu menino. O advogado admite que agora compreende o motivo da angústia de Maria, que sofre como uma verdadeira mãe. Maria assegura a Nandinho que a partir de agora nada vai faltar para ele e Agripina, prometendo que ele terá estudo e deixará para trás os anos de miséria e sofrimento. Nandinho confessa que está feliz, pois sabe que Maria vai tirá-lo dali e se alegra por sua mãe estar bem. Luiz Fernando se enfurece ao descobrir que Maria recorreu a um dos advogados da empresa para defender Nandinho, imaginando o constrangimento que isso pode causar ao se saber que sua esposa protege um delinquente acusado de roubar sua própria casa. Maria questiona quando Luiz Fernando vai compreender que ela perdeu um filho que pertence aos dois. Ele insiste que o filho deles não pode ser aquele delinquente, mas Maria afirma mesmo assim que Nandinho precisa de apoio. Luiz Fernando exige que Maria se comporte como uma senhora casada e decide levá-la ao Dr. Carreiras. Desesperada, Maria se ajoelha diante de Luiz Fernando e implora para que retire a denúncia contra o rapaz para que o nome dele não fique marcado por ter sido preso. Comovido pelo sofrimento da esposa, Luiz Fernando finalmente cede e decide atender ao seu pedido. Vera Cruz visita Agripina e confessa que chegou a acreditar que ela não sobreviveria. Agripina comenta que Nandinho está trabalhando na casa de uma senhora muito rica e explica que recebeu a visita dela. Vera Cruz se tranquiliza e conclui que o rapaz preso não é o filho de Agripina. Agripina acrescenta que Maria transmite tanta confiança que chegou a lhe confidenciar que Nandinho não é seu filho biológico. Vera Cruz sente uma pontada de receio de que Maria revele toda a verdade a Nandinho.
A Agripina admite que já pensou nessa possibilidade e afirma que, se acontecer, dirá ao garoto que inventou a história apenas para sensibilizar a mulher e conseguir um trabalho para ele. Aos poucos, ela começa a ter a sensação de já ter visto Maria em algum lugar. Enquanto isso, Penélope liga para a mansão dos Della Vega e é repreendida por Lupe. Penélope insiste em falar com Luiz Fernando e assegura à madrinha que eles nunca deixaram de se encontrar. Luiz Fernando garante a Maria que o ladrãozinho em breve estará solto, representando novamente uma ameaça. Com confiança, Lupe não acredita que Luiz Fernando e Penélope continuam juntos e ameaça procurar a afilhada caso tente enganá-lo mais uma vez. Ao notar o nervosismo de Lupe, Luiz Fernando pergunta quem telefonava, mas ela inventa que era uma amiga avisando sobre a morte do marido. No entanto, Carlota revela a Luiz Fernando que a ligação era de Penélope. Maria, aliviada e contente, conta a Vitória e Fernando que Luiz Fernando decidiu retirar a denúncia contra Nandinho. Animada, ela faz planos para o filho, garante que ele vai estudar para se tornar um homem instruído e culto, pretende alugar um apartamento para que viva com Agripina e planeja revelar a verdade somente depois de conquistar sua confiança e seu carinho. Também quer apresentá-lo a Luiz Fernando apenas quando estiver educado e bem apessoado. Vitória pondera que ela vai precisar de recursos e Fernando oferece ajuda, já que Luiz Fernando pode desconfiar caso perceba gastos excessivos. Ainda assim, Maria prefere usar apenas o dinheiro que recebe do marido e encontrar uma forma de ocultar isso dele. Luiz Fernando liga para Maria, que aflita pergunta se já soltaram seu filho. Ele pede que ela não exagere, mas Maria responde que para ela é como se fosse seu filho. Luiz Fernando explica que Nandinho será libertado ainda naquela tarde, deixando Maria radiante. Vitória acompanha Maria até o juizado de menores para esperar pela saída de Nandinho. O Dr. Lários também aparece e informa que Luiz Fernando retirou a acusação e lhe encarregou de resolver o restante do processo. Maria solicita ao advogado que não revele a Luiz Fernando sua presença no local, justificando que ele não aprova, mas que ela considera um dever de consciência estar ali. Nesse tempo, Penélope telefona para Luiz Fernando e o ameaça novamente, exigindo o dobro do valor da última chantagem. Ele retruca dizendo que só entregará o dinheiro se ela assinar um documento comprometendo-se a não extorquí-lo outra vez, mas Penélope se nega. Maria dá a Nandinho a notícia de que ele está livre e garante que o advogado está cuidando dos últimos procedimentos. O rapaz se emociona com a bondade dela, que o acaricia e promete nunca deixá-lo sozinho. Vitória, porém, pede que Maria se controle. Quando percebe que Luiz Fernando fala com firmeza, Penélope aceita assinar o documento, mas exige 50 mil a mais. Enfim, Nandinho é solto e o Dr. Lários assegura a Maria que manterá em sigilo sua presença no juizado. Maria conta a Nandinho que Agripina não faz ideia de sua prisão e acredita que ele esteve trabalhando em sua casa. Ele se oferece para reembolsar Maria aos poucos pelo dinheiro gasto nos remédios de Agripina, mas ela afirma que foi um presente e propõe ser como uma espécie de madrinha. Com medo de chatear Luiz Fernando, Vitória apressa Maria para irem embora, mas antes Maria revela ao menino que sua vida mudará dali em diante, prometendo ampará-lo e protegê-lo como se fosse sua própria mãe. Vitória explica ao neto que Maria perdeu um filho semelhante a ele e por isso sente tanta necessidade de cuidar dele. Maria abre o coração a Nandinho e confessa que deseja tratá-lo como o filho que perdeu. O garoto concorda, admitindo que gostaria de ocupar esse lugar em sua vida, sem deixar de lado Agripina, que continua sendo sua prioridade. Maria pede que ele não estranhe suas atitudes, garantindo que tudo o que faz é como se fosse para o filho falecido e suplica por um pouco de seu carinho. Nandinho visita Agripina na clínica e confirma a versão de que está trabalhando com Maria. Ele entrega o dinheiro recebido dela e afirma que foi fruto do serviço prestado. Agripina mantém a esperança de que essa senhora consiga um emprego estável para ele e Nandinho concorda, dizendo que Maria tem compaixão porque perdeu um filho. Agripina comenta que Maria chegou a falar sobre isso e até desmaiou quando foi visitá-la. Enquanto isso, Luiz Fernando planeja mandar Penélope para a prisão caso tente chantageá-lo novamente. Carlota se incomoda ao perceber a alegria de Maria com a liberdade de Nandinho. Penélope aparece para receber o dinheiro de Luiz Fernando. Maria não consegue esconder sua felicidade e Tita estranha a atitude da mãe. Maria justifica dizendo que sua alegria se deve à libertação de Nandinho, pois carregava um peso de consciência. Tita observa que qualquer pessoa diria que aquele rapaz é filho de Maria. Penélope reclama do documento que precisa assinar, mas acaba assinando e recebe um cheque. Em seguida pede uma carona, mas Luiz Fernando a expulsa. Maria recebe o marido de forma afetuosa e comenta que estava preparando algo especial para ele e Tita. Carlota tenta alertar Luiz Fernando sobre Maria, mas é interrompida por Lupe.
No escritório, Luiz Fernando guarda no cofre o documento assinado por Penélope, mas ao ser surpreendido por Maria, disfarça dizendo que é apenas um contrato novo. Maria avisa Luiz Fernando que no dia seguinte sairá às compras com Tita e promete trazer um presente para ele também. Luiz torce para não se arrepender de ter retirado a denúncia contra Nandinho. Mais tarde, ele comenta com Tita que, ao ver a felicidade de Maria, percebe que tomou a decisão certa em libertar o rapaz, mas sabe que a esposa vai querer protegê-lo para que ele não volte a ser um delinquente. Tita pede ao pai que permita, pois a mãe não faz mal a ninguém. Luiz Fernando confessa que não deseja que Maria volte a adoecer. Curiosa, Tita questiona porque eles não tiveram mais filhos e Luiz explica que às vezes as crianças herdam as enfermidades dos pais. Intrigada, Tita pergunta se realmente é filha deles.